Estamos começando mais um podcast Fala França. E hoje com uma convidada especial. Ela é professora há 15 anos, especialista em Direito, já preparou muita gente para passar em concurso, mas ao mesmo tempo é atleta, fisiculturista e ainda atende por um apelido curioso, Onça. Hoje eu recebo aqui a minha querida deputada Suzele Veloso. Muito obrigada pelo convite. Eu realmente estou muito honrada. Hoje é um dia especial para mim e não poderia passar esse dia melhor do que diante da sua É o seu companhia. aniversário, Meu aniversário. parabéns, professora. Obrigada. Agradeço de coração. Tudo bem? Melhor agora. Animada, preparada? Estou bastante animada, né? Vamos Preparadas e a gente às vezes, né, tem alguns receios, mas eu estou bem animada aí para a gente iniciar uma pré-campanha aí cheia de energia. Um novo momento, né? Um novo momento. Você veio de uma família mineira, nordestina. Isso te moldou? Você tem características do povo nordestino, do povo mineiro? É brasiliense, não é isso? Sou brasiliense, nascida e criada, mas eu acho que eu peguei muitas características do meu pai, que é mineiro. Então, meu pai é um homem muito sistemático, cuidadoso, observador, calado. E aí, no momento certo, ele se manifesta. Então, eu fui moldada mais ou menos nesse sentido de observar mais do que, às vezes, você agir no impulso, né? Agir no nervoso. E eu acho que eu puxei muito esse lado. Já o lado do nordestino, que é da minha mãe, é o lado de estar sempre sorrindo, buscando amizade, conversando como se a pessoa fosse um velho amigo, tentar acolher o máximo possível, né? Tentar... independente, às vezes, dos problemas que a gente tem, você vê o lado positivo das coisas. E quais valores você carrega até hoje da sua família? Eu penso muito, eu carrego muito a questão do acolhimento, da empatia. Eu, em diversos momentos da minha vida, que eu esperava o julgamento dos meus pais e foram os primeiros a me acolher, às vezes sequer perguntar o que aconteceu, você errou, você não errou. Então, essa questão do acolhimento, de primeiro você acolher para depois você julgar. Até porque é meio complicado você julgar não estando no lugar do outro, né? E você já passou dificuldades ou momentos que te marcou? França, eu assim, falando em momentos marcantes, eu não tenho como ver outra situação que não seja a minha maternidade solo. Então, eu sou mãe solo desde sempre, né? Se a gente fosse falar em apoio financeiro ou Emocional? nada, zero, totalmente zero, porque o pai da minha filha é o do tipo de pessoa que entende que se eu não quis manter um relacionamento com ele, então a ideia é o seguinte, então nem você Nem ninguém. e nem ninguém. Nem a Né? filha, Isso tá. inclui a própria filha. Então, por muitos momentos eu me culpei por não ter dado para minha filha a oportunidade de ter uma família. Porque eu fui criada no seio de uma família, meus pais até hoje estão juntos, vão fazer 50 anos de Nossa, casado. lindo. Então, assim, aquela coisa da gente estar sempre junto, Natal, Ano Novo, aniversário. E aí eu sempre visualizei ir buscar na escola, deixar na escola. E a minha filha, em muitos momentos, deu esses sinais. Então, Dia dos Pais, não tinha ali aquela presença, né? E aí, graças a Deus, meu pai sempre fez as vezes ali do avô-pai, mas não é a mesma coisa. E né? quando você olha para trás, o que mais te orgulha? O fato de minha filha estar completando esse ano 18 anos Que e lindo. ter se tornado aí uma grande mulher, estudiosa, e aí a gente percebe que, apesar dos erros e acertos, né, a gente mais saldo é acertou. positivo. O saldo é positivo. Agora vamos falar do aspecto profissional da professora Suzele. Você já ajudou muita gente a mudar de vida através dos concursos públicos, das aulas, ensinando essas pessoas a avançar, não é isso? Isso. A sua carreira é como professora. Sim, eu sou advogada, sou tributarista, mas acabei caminhando aí no rumo dos preparatórios para concurso público. Sim. E, na verdade, este ano eu completo 20 anos de preparatório. Comecei lá em 2006, finalzinho de 2006. Onde? Qual era o curso? Nossa, como a gente não tem um vínculo específico, então eu dei aula em todos os preparatórios. Os grandes. Os grandes. Tá. Na verdade, do pequeno aos maiores. Muitos que já não existem mais. Aí migramos para online, mas continuamos também nos presenciais. Então, eu nem tenho a quantidade de candidatos que hoje são servidores públicos e que, graças a Deus, passaram por mim.
E de vez em quando eu encontro Que legal. gente de 15 anos, de 10 anos, gente que me viu grávida, e hoje minha filha Que tem 18 legal. anos e já está no serviço E público. hoje, na sua avaliação, o que mais trava o estudante ou as pessoas? A falta de oportunidade ou a falta de direcionamento? França, oportunidade talvez não seria o principal, porque hoje você tem muito conteúdo online, as videoaulas, coisa que você não tinha há 20 anos, que era tudo livro, papel, então hoje o acesso é maior. Mas, por outro lado, o excesso de informações faz com que a pessoa ela acaba dispersando. É Sim. muito material, muito conteúdo, rede social, então você tem uma série de coisas que vai tirando o foco. Então, quase que 100% dos meus alunos reclamam da falta de foco, em muitos casos, não saber por onde Ou seja, precisa de um começar. direcionamento. Precisa de um direcionamento. Para quem está assistindo hoje e quer mudar de vida, por onde começa? Enfim, falando em concurso público, Isso, falando do estudante que terminou sua faculdade e quer fazer um concurso. organização, planejamento, disciplina, que a gente infelizmente não tem, até porque sozinho às vezes a pessoa não consegue enxergar. Hoje os editais de concurso cobram uma infinidade de conteúdos. Sim. Aqui no DF a gente tem basicamente 5 conteúdos obrigatórios. Então, além de tudo que o candidato precisa estudar, tem aqueles conteúdos que são obrigatórios no DF. Então, ele não sabe por onde começar, ele não sabe o que focar mais, como se fazer um resumo, como testar os conhecimentos através da parte prática, exercício. Então, por mais que você tenha muito acesso ao conteúdo, acaba que é tanto conteúdo que ele não sabe o que utilizar. E ainda vale a pena estudar para concurso público? Vale demais. Vale demais. Ainda é um motivo de ascensão social de uma imensa quantidade de pessoas, em especial, França, mulheres. Hoje Sim. eu tenho uma imensa quantidade de alunas que ou sustentam a casa, ou são mães solos, ou estão ali pelos pais que têm alguma dificuldade. Então, o meu público maior é um público feminino e que é um público que vê no serviço público a oportunidade de mudar de vida. Porque na iniciativa privada, nós mulheres não temos tantas oportunidades e também não conseguimos, às vezes, alcançar os mesmos postos de trabalho, com os mesmos salários que os homens. Então, as pessoas às vezes acham que isso é um exagero, mas não é, isso ainda acontece na iniciativa privada. Então, o serviço público é basicamente a única oportunidade que às vezes elas visualizam de melhorar. Essa semana não, um dia desse aí, eu fui visitar uma faculdade em Águas Lindas de Goiás, faculdade Sumaré, e olha que coisa incrível, é o curso de psicologia. Eles têm um modelo diferente de sala de aula, não é aquelas cadeiras, um sentadinho, todo mundo tradicional, é aula interativa com equipamento, posições das cadeiras de forma diferente, tipo em círculo, bem legal, auditório, a sala é dividida em vários ambientes. Mas o mais impressionante não é isso. Como 80% dos alunos são mães, são mulheres e mães, eles têm uma creche junto, para colocar o filho do estudante, fica na creche enquanto a mãe está na aula. E está dando certo. Quando você faz a matrícula, você já ganha o direito de levar o seu filho e deixar na creche junto, para poder ter paz, a menina ter paz, a mãe ter paz para poder estudar. Essa é uma iniciativa que, assim, é de um conforto, porque eu ministro aulas e eu vejo mães com bebês de 2 meses, 1 mês. Isso. E aí ela se incomoda, a criança chora, a criança precisa de atenção. Às vezes a gente pega no colo, ministra a aula com a criança para ver se Para distrai. ajudar a mãe, isso. Porque Agora, é muito difícil. Ainda dentro desse campo do estudo e do concurso, qual o erro que você vê que as pessoas mais cometem? Querer abraçar o mundo, às vezes, né? Porque a gente Na falta de estratégia, quer estudar tudo de uma vez. Exatamente. Quer fazer todos os concursos com matérias totalmente diferentes e acaba que você não se dedica a nenhum deles e não consegue focar em nenhum deles. Então, quer tanto entrar no serviço que acaba não se planejando corretamente, não se organizando. O serviço público, então, no seu modo de ver, em Brasília, ainda é um caminho de ascensão social. Você estimula que as pessoas... Sim, sim. Em que pese a gente atravessar, nesses últimos 20 anos,
a diminuição gradativa da quantidade de vagas, né? Então, você tinha um concurso com 1.000 vagas, com 3.000, e hoje isso diminuiu bastante. Basicamente, a gente tem 3 áreas que sempre tem uma quantidade razoável de vagas: educação, saúde e segurança pública. Mas, em que pese ter ocorrido essa diminuição gradativa pela informatização do sistema, pelos serviços, a mudança do sistema físico em papel para o eletrônico, mas ainda tem vagas. Para muita gente ainda é um meio de mudança de vida, é através daquilo ali que que a pessoa consegue melhorar de vida e dar uma condição melhor para quem está em volta. Eu sempre falo que quando eu estou em sala de aula diante de um aluno, eu olho para ele, mas eu enxergo uma imensa quantidade de pessoas que com certeza estão em volta dele, e é por essas pessoas que ele está ali estudando. É um filho, é uma mãe, é um casamento, então você nunca está ali, ele nunca está ali sozinho, né? Ele carrega sempre um sonho dele de alguém que acompanha. Ô, gente, o podcast Fala França está recebendo hoje a professora doutora Suzele Veloso. Agora, a doutora Suzele Veloso, professora conhecida em Brasília, também é a onça. Que história é essa de onça? Me conta isso. Onça? Então, esse foi um apelido carinhoso, eu até brinco Sim. que é carinhoso, que eu acabei ganhando dos alunos, porque pelas características do próprio animal, né? A Sim. onça, ela tem uma certa timidez, mas ao lado dessa timidez, uma certa agressividade, Sim. o viés de proteção, de estar sempre protegendo ali quem Sim, está em sim, volta. sim. E acabou que nas últimas eleições, inclusive, nós montamos o time da onça. Os meus apoiadores, as minhas alunas. E vamos replicar isso? Vamos replicar. Esse time está aí, né, para a gente remontar ele novamente. Agora pra não 2026. podemos, Agora não casa podemos. nova. Casa nova. E quem lhe deu esse apelido de onça? Os meus alunos. E até hoje eles me chamam de onça para cima e para baixo. E tem mais onça ou professora no seu dia a dia? Eles se misturam, se complementam, né? A professora e a onça acabam se complementando. E professora, você também é ligada ao fisiculturismo. De onde veio essa disciplina com o corpo? Então, eu sou campeã brasileira, campeã do Arnold Classic, que é o campeonato que o Arnold Schwarzenegger vem para o Brasil. Campeão no Brasil, eu já não tenho mais o que vencer. Que legal, que legal. Né? A gente chegou num patamar... E assim, o esporte me deu essa questão da disciplina, do foco, de você buscar um objetivo, concorrer com você mesmo. Né? Eu sempre falo que o esporte, você tenta vencer outros candidatos, outros atletas, mas, na verdade, você está ali para tentar melhorar. Fazer um tempo melhor, ter uma desenvoltura melhor. Então, até hoje, eu carrego muito dessa disciplina, do foco, da estratégia. De você observar ao seu redor, ver o melhor caminho com calma. E, na verdade, desde pequena, tudo que tinha, eu entrava em competição. Era de vôlei, era de não sei o que lá. Então, sempre esportes, assim, num viés mais individual. Acho que tem muito essa questão da onça também. De eu não... Os esportes que eu pratiquei, que eu me dei melhor, não foram aqueles no coletivo, em grupo, mas aqueles individuais. Porque eu acho que essa questão de você não depender dos outros e tentar fazer o seu, me deu muito foco, muita disciplina. Você fala numa frase, somos todos onça. Somos todas onças. O que significa isso na prática? Que estamos todas, e todos, né, unidos em prol de um objetivo. Então, sozinho... Apesar das vezes a gente achar que dá conta, no final a gente não dá conta de tudo. Então, literalmente, a união, sejam para estudar, seja para competir, seja para trabalhar, seja para, enfim, para qualquer objetivo, a gente tende a chegar mais perto se você se unir. Então, Somos Todas Onças foi um projeto que surgiu após as eleições. Então, aquele time da onça que se juntou em volta da minha pessoa para que a gente pudesse... Ser bem sucedida na eleição. Depois que acabou a eleição, eu me perguntei, e agora, o que eu faço com o meu time? Já que agora não temos uma eleição, algo para disputar. E aí o projeto virou Somos Todas Onças, que eu tenho interesse em mais para frente, transformar isso numa instituição. Bacana. De algum tipo de trabalho voltado aí às mulheres. Eu estive um dia desse na Academia Dragon, lá na QNR, em Ceilândia. Fui lá com o meu amigo Paulo Guerra, que vai disputar, campeão, acho que do Centro-Oeste de Fisiculturismo. Eu sei quem é. Você conhece ele? Conheço. E nós estamos ajudando ele a ir para São Paulo para disputar agora no final do mês o Arnold, né? Sim, campeonato que eu ganhei. Que é o campeonato que você já ganhou. E ele vai, a gente está apoiando essa viagem e tal, e enfim.
É muito Legal. bacana. O esporte é uma referência, não só para o jovem, principalmente para o jovem, né? Para dar um caminho para o jovem. Sim, enquanto eu estive como atleta, você tem horário para dormir, você tem disciplina na alimentação, bebida alcoólica você evita. Então, assim, são uma série de fatores que, quando se trata de alguém muito jovem, você vai moldando a personalidade para um lado positivo. É o tipo de pessoa que ele evita alguns ambientes que talvez não Sim, sejam tão sim, 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 interessantes. sim, sim. Então, assim, todo mundo diz e a gente assina embaixo, né? O esporte, literalmente, ele salva vidas e ele direciona, né? Pessoas, forma caráter. Então, é muito bacana. Eu espero muito que nesse campeonato, tanto Paulo como vocês consigam visualizar Que legal. como é legal. Agora, eu queria falar um pouquinho de política. Eu queria que você me dissesse como a política entrou na sua vida. Como é que foi essa experiência? Você só disputou a eleição de 22, né? Isso. Tá. Na verdade, esse é o nosso trabalho no âmbito do concurso. Sempre teve alguém, né? Sim, Com, claro. com Um convite, um sempre teve um convite, isso. convite, eu imagino. E 2022, como de costume, eu imaginei que teríamos algum colega que viesse como candidato e fui convidada, né, para um grupo, para uma reunião, e imaginei que queriam me chamar para dar o meu apoio, o que é normal, né? E aí eu me vi no dia, me convidaram. E aí eu levei um susto, porque até então a gente não tinha essa ideia. Mas aí você começa a pensar no trabalho que você já fez, nas pessoas que estão do seu lado e que às vezes confiam no seu trabalho, na credibilidade que você tem. E percebi que era possível, né? E que tínhamos projetos viáveis, né? Então a gente entrou meio assim que no susto, numa pré-campanha e caminhamos. Fomos indo e juntando Porque o seu gente. resultado foi extraordinário. Foi bem legal. A professora Suzeli é a primeira suplente de deputada distrital, 10 mil e tantos votos. Ficou apenas 700 votos, se não me falha a memória, da deputada eleita, ou seja, muito próxima. Ganhou a eleição, na verdade, porque isso é uma vitória. Nossa, demais. Com pouco recurso e pouco tempo de preparo, né? Mudou muito nesses últimos 4 anos que você experimentou Nossa, mudou demais. essa coisa da candidatura e tal, e da visão política? Demais você conseguir. Eu entrei numa coisa assim, num susto e fui indo ao sabor de quem estava conduzindo a situação. Na época, nem a escolha do partido foi feita pela minha pessoa. Você meio Foi que um entrou grupo, porque apareceu. Exatamente. E dessa vez a gente pôde conversar, conhecer melhor os partidos, planejar, organizar. Né? E agora a gente vai ter Entender mais do sistema, né? Coisa que a gente não entendia. A minha equipe de profissionais, se eu posso dizer assim, foram amigas. Vamos nos juntar. Era uma do marketing, uma que fazia isso, aquilo. Ninguém sabia direito para onde ir. Mas o principal, que foi correr atrás, conversar, convencer as pessoas que a gente tinha uma boa proposta, isso a gente fez. E foi legal, em que pese não ter conseguido alcançar a cadeira do partido, mas eu me sinto vitoriosa, eu me sinto muito feliz. Vejo como vitoriosa. E você quer ser deputada para quê? Então, nós temos aí algumas demandas, né? Tanto ligada às mulheres como no âmbito do concurso público. Tá. Se a gente fosse falar de concurso público, hoje a gente tem editais que são publicados, provas que são feitas, mais uma redução gigantesca nas nomeações. Então, hoje o candidato, ele, além de se planejar para estudar, se dedicar, renunciar a parte da sua vida, fazer uma prova difícil, custear isso que não é barato, ele não sabe se vai ser nomeado. Então, as nomeações não estão acontecendo. Em que pese a gente saber que tem cargos vagos e que a administração precisa de profissionais, que a gente tem servidores que estão aposentando aí mês a mês. Houve uma mudança na lei também em relação ao número de vagas e o tempo do candidato ser chamado, né? Porque antes fazia concurso em cima de concurso e não completava nem as vagas do anterior. Do anterior. Agora mudou isso. Agora mudou. Aquele que é aprovado dentro do número de vagas, ele tem que ser chamado. Não pode ser feito outro concurso antes de ocupar aquelas vagas. Ou, okay? pelo menos, antes de chamar os próximos, tem que nomear aqueles que foram aprovados no concurso anterior. E tem cota? Tem, a gente tem cota para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos, os hipossuficientes, as pessoas com deficiência. Então, a gente tem aí uma legislação, hoje, Lei 4949, que é a lei que rege os concursos públicos no DF. Tá. Vendo a política hoje e tanta confusão, você tem mais medo
ou mais vontade de mudar? Eu tenho mais vontade de mudar. Acho que a gente precisa de uma renovação, a gente precisa de novas cabeças, Novos novos personagens? personagens, visões diferentes. Tem muita gente boa, com boas ideias, com bons projetos, que está com vontade de fazer a diferença. Então, eu encaro nesse aspecto mais positivamente, mais vontade do que medo. Porque, literalmente, a gente já viveu uma vida inteira, né? E França, não é conversa, mas para a mulher é muito mais complicado. E é difícil, às vezes, que alguém fale por mim e se coloque no meu lugar sem ser uma mulher. Então, tem coisas que eu acho que precisa de alguém lá dentro, de mais mulheres que possam representar as outras, que possam ter a visão. Essa questão das nomeações, os candidatos, eles procuram os parlamentares, os secretários, e eu sempre falo que ninguém sabe o processo que eles passaram para estar ali. Então, é simples você ver a pessoa que vem no gabinete me pedir, olha, pode interceder por mim, mas eu acompanho o que eles passam. Eu vejo choro, eu vejo lágrimas, eu vejo gente que não tem R$ 20 para fazer uma inscrição. Então, recentemente eu encontrei um grupo pleiteando essa nomeação e meu coração doeu muito, porque eu falei, mas eu vi essas pessoas estudando muito. E agora elas lutam mais ainda, sem expectativa se serão chamados ou não serão chamados. E aí perdem o ânimo para estudar novamente, para fazer um novo concurso. Não tem mais nem dinheiro, às vezes, para investir. É verdade. Então, assim, tem coisas que eu acho que você precisa viver o processo para você entender a dor do outro. Você acha que... eu queria fazer uma pergunta em relação à sua posição. Você disputou a última eleição num partido de esquerda e agora você veio para um partido de centro. Você acha que você e o Brasil estão meio cansados dessa coisa de direita e esquerda? Como é que você enxerga essa polarização, esse mundo dividido entre Lula e Bolsonaro? Você acha que isso está chegando no limite? Eu acho que isso já chegou no limite, né? Eu acho que a gente viu em 2022 absurdos, situações que todo mundo perdeu. No final das contas, todos os lados acabaram perdendo com situações que foram que chegaram ao extremo mesmo. Então, você visualiza que todo tipo de polarização e nesse viés extremo é muito prejudicial. E eu acho que o bacana é você ouvir os dois lados, é você entender os dois lados. E, obviamente, a partir dali se posicionar de uma forma que, óbvio, você respeite tanto uma coisa como a outra. Então, hoje, o meu pensamento é esse. Né? Ele, em tese, ele já vinha se formando em 2022, mas agora para 2026, a gente visualiza que esses extremos, eles não trazem nenhum tipo de benefício para absolutamente ninguém. Tá. Eleita deputada distrital, quais seriam as suas primeiras ações? Você já pensou? Minhas primeiras ações, primeiro, a gente pensa muito nessa questão, além do concurso público, nas mulheres. Isso. Né? Dificuldade de trabalho, dificuldade de rede de apoio, porque eu não tive uma rede de apoio, exceto a minha família. Muitas mulheres não têm possibilidade de estudo, de concluir seus estudos, até porque falta rede de apoio. Além, obviamente, da questão da violência que cresce assustadoramente. Está um absurdo, né? Está uma onda de feminicídio, de violência contra a mulher, um troço assombroso. E a questão, além do feminicídio, eu vou falar por mim, eu tenho medo de andar na rua sozinha. Da insegurança que está, né? Então, se você é abordada, a gente é abordada diariamente das diversas formas. E eu tenho uma filha que pega ônibus todos os dias e que eu literalmente não descanso, sem saber se no ônibus ela não está sendo importunada, se não vão tentar, porque eu vivi isso. Eu sei o que é isso diariamente. Então, são coisas que não te deixam viver. Verdade. Eu tenho, às vezes, medo de me posicionar, eu tenho, às vezes, medo de andar, de conversar. Se você é abordada na rua, você não sabe o que a pessoa pode fazer com você, eu não tenho como disputar força com o homem. Então, assim, é muito complicado. E a tendência... E aí eu ministrei uma aula esses dias e a gente conversando. Dos meus conteúdos é o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres. E tinha uma menina, uma criança, Isabela, entre 5 e 6 anos. E ela escutando a aula e desenhando no papel. No final da aula, ela me entregou um papel com a seguinte situação. Uma historinha entre meninos e meninas. O menino recebeu 3 chocolates e a menina recebia 1 chocolate. Uma menina de 6 anos, já visualizando a diferença entre meninos e meninas. Então, a gente já cresce sabendo que a gente está atrás, a gente já cresce sabendo que a gente está numa posição de vulnerabilidade e sempre na defensiva.
Você entende que nas áreas além de segurança e a de concurso e de tratamento do zelo pela mulher, ainda falta muita coisa no Distrito Federal? A gente não pode deixar de falar de saúde, né? Saúde. Sim. Eu acho que hoje em dia é o ponto, assim, de 10 Central. pessoas, pelo menos, acho que De 10, 9 reclamam 9 da... reclamam da saúde. A gente lá em casa, minha mãe foi servidora da saúde, hoje ela está aposentada e ela continua utilizando o serviço de saúde e é sofrido, porque em que pese ela ter sido do sistema, a gente sente uma dificuldade enorme para que ela possa ter atendimento médico. Então, o plano de saúde é complicado pela idade, que já é uma idade avançada, os valores são absurdos e o atendimento é muito ruim. Então, 5, 4 da manhã ela está saindo para pegar uma fila e nem sabe se vai conseguir atendimento. Então, a saúde eu acho que é um dos pontos que a gente precisa melhorar e muito. Legal. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para aquela câmera, falando sobre a Suzeli, sobre as propostas, sobre o que você sonha e pensa para o Distrito Federal, para as onças que te acompanham. Enfim, muito obrigado por fazer parte desse nosso momento aqui no Fala França. Eu queria desde já agradecer, deixar aqui minha gratidão ao França e a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Dizer que nós estamos precisando de uma renovação, de pessoas aí com força, coragem e vontade de fazer diferente. Venho como candidata em 2026, espero, contar com o apoio do meu time, o time das onças, e convido todo mundo a fazer parte desse time. E podem ter a certeza que nós trabalharemos da melhor forma possível para desempenhar o melhor trabalho e para fazer valer a confiança que depositarem na minha pessoa. Deixa aí seus contatos, redes sociais. Meu Instagram, @SuzeliVeloso. E lá você encontra tudo sobre a minha pessoa e os demais contatos de Facebook, e-mail e contatos também via WhatsApp. Gente, é isso. O Fala França de hoje conversou com a professora Suzeli Veloso, pré-candidata a deputada distrital pelo Podemos. Você já sabe, mas não custa relembrar. Para falar com França é no WhatsApp 981472020 ou pelo Instagram @FrançaDF. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Obrigado, meu bem. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigado, tá?